e fala também de Moscardo. Você lembra dele, jogador do Corinthians? Pode pintar no Palmeiras? Já no sul do país, há quem garanta que Rafael Veiga interessa ao Grêmio. Isso sem falar nas últimas do mercado. Bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Grêmio. Vem do Rio Grande do Sul a informação de que Rafael Veiga interessa ao tricolor. Você sabe que o Grêmio tem um novo presidente, Odorico Roman, e o Odorico é apoiado por dois bilionários e muito gremistas, Celso Rigo e Marcelo Marquespan. Pois bem, com a ajuda desses empresários, o Grêmio pretende trazer pelo menos 4 reforços de peso, jogadores que cheguem para mudar o status do clube. A ideia é contratar um meio atacante, como o Rafael Veiga, a ideia é fechar com um atacante de lado de campo, como o Cebolinha, além de encontrar um ponta, ou melhor, um centroavante e um zagueiro. Essas 4 buscas já começaram e o Rafael Veiga é um dos alvos. Estou para dizer para vocês que eu não acredito na possibilidade de acordo. Apesar das investidas do André Cury, representante do atleta, que tenta negociá-lo já há algum tempo, especialmente com clubes de fora, o Palmeiras sempre foi muito reticente em relação à ideia de abrir mão do Veiga. Veiga que perdeu espaço, perdeu moral, já não é mais protagonista como em outros tempos, mas ainda assim, negociá-lo com um rival brasileiro não me parece ser algo que o Palmeiras precise fazer. Se aparecesse uma oferta de 10, 12, 15 milhões de euros do exterior, acho até que o Palmeiras toparia negociá-lo. Pro Brasil, não vejo muita possibilidade, gostaria de que você usasse o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o assunto, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Gabriel Moscardo interessa ao Verdão. Você lembra dele, né? Volante formado no Corinthians e negociado no ano passado com o PSG por 20 milhões de euros. Nessa sexta-feira, uma conta que cobre o Palmeiras assegura que o Moscardo faz parte dos planos do Verdão para a próxima temporada. Segundo informações, o Palmeiras estaria atrás de um 5 e de um 8. Entrei em contato com o escritório de Giuliano Bertolucci, que representa o Moscardo, para entender se existe alguma negociação, e a resposta, abre aspas, para nós não chegou nada, nem consulta, nem proposta, e é muito difícil imaginar que ele volte ao Brasil em janeiro. Só para lembrar, né? Moscardo troca o Corinthians pelo PSG, operação de 20 milhões de euros, desde então nunca jogou pelo time da capital francês. Acabou emprestado no primeiro ano para o Reims, 10 partidas e um gol. Nessa atual temporada foi emprestado para o Braga, com outros 10 jogos e mais um gol marcado. Coisa não anda muito boa nos últimos jogos, partidas mais recentes. Das últimas 3 partidas ele foi utilizado em apenas uma delas. Jogou os minutos finais, 7 minutos finais, contra o Moreirense, diante de Genk e Porto, nem sequer saiu do banco de reservas. Para completar o noticiário do Palmeiras, registrar que Flaco Lopes jogou bem pouco no amistoso na seleção argentina nessa sexta-feira contra Angola, lá no país africano. Ele entrou aos 39 minutos do segundo tempo, assim que a partida terminou, embarcou rumo ao Brasil em voo particular. A ideia é que ele esteja à disposição para enfrentar o Santos nesse sábado na Vila Belmiro. O fato de ter atuado bem pouco nos permite imaginar que o Flaco Lopes será titular diante do Peixe. Deixa eu só explicar a grande polêmica das últimas horas, desde ontem, né, com a absolvição do Bruno Henrique. A grande questão que é feita é que, e agora? Como é que vai funcionar o futebol brasileiro, especialmente se na segunda-feira o Vitor Roque, atacante do Palmeiras, for punido pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, marcou uma reunião, marcou um julgamento por conta daquela postagem com cunho homofóbico do Vitor Roque. Ele pode ser suspenso de 5 a 10 jogos. E se o Vitor Roque for suspenso depois de o Bruno Henrique ser absolvido, imagino que a repercussão no futebol brasileiro vai ser extremamente negativa. Eu queria contar para vocês que entre dirigentes de clubes, excluindo Palmeiras e Flamengo, a absolvição do Bruno Henrique foi extremamente mal avaliada. Todo mundo entendendo que o STJD é muito rubro-negro. Se você quiser, use o espaço para comentário, para registrar a sua opinião sobre o tema. Beleza? O Gerson vai ou não vir para o Palmeiras? A pergunta do Emerson Santos. Emerson, não apostaria nisso. Primeiro porque o Zenit quer 25 milhões de euros no atleta. A ideia é recuperar o investimento feito. Depois porque ele ganha 3 milhões de reais por mês lá na Rússia. A tendência é que se o Gerson sair, ele saia para jogar na Arábia Saudita ou algo do gênero. Deixa eu só dar uma checada se a situação do Gerson deu uma melhorada. O início foi bem ruim, ele chegou a ficar... ele não marcava gols, nem dava assistências, depois se machucou.
voltou a atuar mais recentemente, foi titular contra o Lokomotiv, vitória por 2-0, e foi titular no empate 1-1 contra o Krylia Sovetov. Então dá para dizer que pelo menos ele voltou a ser titular, né? Nas 2 últimas partidas do Zenit atuou. Segue sem marcar gols nem dar assistência. São 9 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência. Cheguei a contar para vocês que a avaliação do pessoal lá na Rússia é de que ele era muito lento para o futebol de lá. Hora de falar sobre o Palmeiras, dá para contar que o staff de Alan tem trabalhado muito nos bastidores para garantir que o atacante de 21 anos de idade receba propostas oficiais em janeiro. Isso quer dizer que o Alan não quer ficar no Palmeiras? Não. Mas os representantes do atleta vão tentar encontrar alternativas para que ele seja negociado, de preferência com uma grande liga do futebol europeu. Jogador que tem crescido demais de produção nas últimas rodadas, seu grande jogo nesse segundo semestre foi na vitória por 4-0 contra a LDU, a virada do Palmeiras nas semifinais da Libertadores da América, depois de perder por 3-0 no Equador. Naquela partida, apesar de ter dado apenas uma assistência, ele foi o grande cara do jogo e desde então tem sido muito elogiado. Temporada na equipe principal de 48 jogos, 2 gols e 6 assistências, 21 anos de idade. Recentemente, ele teve seu contrato prorrogado até dezembro de 29. O Alan hoje está avaliado pelo Transfer Market em algo na casa dos 4 milhões de euros, mas dá para cravar que não existirá conversa para a venda desse atleta por menos de 20, 25 milhões de euros. O Palmeiras não precisa de dinheiro, sabe do potencial do jogador e só vai negociá-lo se existir uma proposta bem legal. Alan, que já foi especulado no Fulham e no Brighton, ambas equipes da Inglaterra. A última, antes de trocar de assunto, contar que Palmeiras e W Torre vão trocar o gramado do Allianz Parque para 2026. Esse acordo foi fechado entre as parceiras depois da reclamação do Abel Ferreira em relação ao estado do gramado. Acredite se quiser, Bruno Henrique está liberado para jogar normalmente. Apesar de ter avisado seu irmão de que receberia um cartão amarelo, e essa informação acabou desencadeando uma série de apostas em casas de apostas esportivas. No primeiro julgamento, você lembra, Bruno Henrique havia pego 12 jogos de suspensão. Nessa quinta-feira, em julgamento do pleno no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, 6 dos auditores optaram por uma punição de apenas R$100 mil. Outros 2 pediram uma punição de 270 dias. Houve ainda quem optasse pela manutenção da primeira pena de 12 jogos. No fim das contas, prevaleceu a opção da maioria e Bruno Henrique vai poder jogar normalmente o restante da temporada sem ter cumprido nem sequer um único jogo de suspensão. Muito triste para o futebol brasileiro, que precisa dar bons exemplos. Vale a lembrança de que outros atletas chegaram a ser suspensos e afastados do futebol por 1 ou 2 anos. Sei das diferenças do caso. Bruno Henrique, por exemplo, não lesou o Flamengo. O próprio rubro-negro deixou isso bem claro no julgamento. O Bruno Henrique foi um pedido do Flamengo para que o Bruno Henrique tomasse cartão nesse jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023, para que pudesse entrar limpo no jogo contra o Palmeiras. Então, apesar de não ter sido lesado, o Flamengo teve seu nome envolvido em meio a um jogador que virou alvo de uma investigação policial. E na minha humilde opinião, ele mereceria punição. Gostaria de saber o que você pensa sobre o tema, já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Tudo isso às vésperas da final do Campeonato Brasileiro. Nicola, você faz comentários sobre problemas, sobre o problema com apostas na Turquia? Mais de 1.000 jogadores suspensos, teve o presidente do clube onde jogam brasileiros presos. Cheguei a falar no vídeo de hoje cedo, mas ótima oportunidade que você me dá para falar sobre um tema absolutamente relevante. A última vez que eu tinha lido sobre o caso, eram 1.024 jogadores suspensos no maior escândalo de apostas esportivas no mundo. A Turquia suspendeu 1.024 atletas. E nessa lista há jogadores de primeira, segunda, terceira e quarta divisões, incluindo jogadores da elite do futebol nacional e que atuam na seleção. Um deles, o El Mali, do Galatasaray. A situação ficou tão grave, mas tão grave, que a Federação Turca precisou suspender a terceira e quarta divisões por 2 semanas e abriu uma janela excepcional de transferências para que os clubes possam cobrir as ausências por conta de jogadores suspensos, tá? É um negócio assustador. A descoberta de que praticamente todo mundo, não, mas muita gente estava participando de esquema de aposta esportiva na Turquia. William Santos Muti. Nicola, você sabe alguma coisa sobre Gabriel Jesus no Palmeiras? William, descarta. Chance nenhuma. O Gabriel Jesus ganha 6,5 milhões por mês.
Vou repetir, Gabriel Jesus ganha 6 milhões e meio de reais por mês. E custou ao Arsenal 52 milhões de euros. Para negociá-lo, o Arsenal aceita, obviamente, o prejuízo, mas pede algo na casa dos 30 milhões de euros. Então, quando sair do Arsenal, a tendência é que o Jesus vá jogar em outro clube do futebol europeu.